nos acompanha pelo canal da Igreja Bereana. Compartilhe essa mensagem, assim como tantas que tem no canal. Façam a palavra de Deus ser alcançada. Você, através do canal, será um evangelista do Senhor. Apocalipse capítulo 21, irmãos, vou ser bem sucinto, irmãos, hoje, muito sucinto, de verdade. A mensagem que Deus colocou no meu coração, ela tem por tema a promessa. Glória a Deus. Falar de promessa, nós poderíamos falar aqui a Bíblia quase toda, desde o Gênesis até agora, Apocalipse. Nós vamos ver Deus tratando de promessas, cumprindo as suas promessas desde o início dos tempos. Amém? Pode sentar, irmão, sentem-se, fiquem à vontade. Apocalipse capítulo 21, quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Vou morar no céu. Está muito fraco esse negócio aí, irmão. Oh, glória. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Tem alguém procurando aí. Nós vamos ler, irmãos, apenas 5 versículos, para que nós possamos trabalhar nessa temática aqui. O capítulo 21, do 1 ao 5, que nós temos por versículo-chave da mensagem, o versículo 4. E o versículo de número 1 está escrito assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará dos teus olhos, oh glória a Deus, todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, oh glória a Deus. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? João, o apóstolo João, também conhecido como apóstolo do amor. As palavras que João profere é sempre uma palavra de benignidade, uma palavra de acalanto e uma palavra de amor. Tais que João era um dos discípulos escolhidos por Jesus Cristo. Dentre os 70 discípulos que andavam com Jesus para todos os lados, atravessavam os mares e encaravam os desertos, João, a Bíblia e os historiadores vão dizer que era o mais moço, era o mais jovem. Era chamado pelos outros de menino ainda. Era um garoto quando Jesus levanta-se o seu ministério. É o mesmo João que está assim no jardim do Getsemane, quando Jesus diz: a quem vocês procuram? E os soldados dizem: Jesus, o Nazareno. E ele diz: eu sou. É João que diz: Jesus, ele está lá. É João que, quando todos fogem, meu irmão Wagner, João fica com Jesus. Por ser ainda um garoto, nada a ele é imputado de nenhumas coisas. Por ser ainda moço, por ser ainda um mancebo ali andando com Jesus. É o mesmo Jesus que está lá no Gólgota, lá no Calvário, quando Jesus da cruz diz: mulher, por que choras? Toma aí este menino como teu filho, e tu toma esta mulher como tua mãe. Ele está se referindo a Maria, sua mãe, e a Jesus e a João, que dos discípulos foi o único que não se escondeu, não negou e não o traiu. Então nós encontramos em João alguns
prefácios e algumas coisas que só é encontrada em João. Nós temos alguns predicados que João tem por a sua essência. Eu tenho que fazer essa introdução para vocês entenderem o porquê é que João, dentre todos os discípulos e os 12 apóstolos, foi dado a ele, a essa visão celestial, a essa visão e essa promessa. Lá no versículo 1, ele diz, quando ele está se dizendo, vi, ou seja, ele teve uma visão. A Bíblia não declara se foi um sonho ou se ele estava em oração e de repente Deus abriu os seus olhos. Isso aqui é uma conjectura, mas eu quero acreditar que em meio à oração Deus se revela para João. O local, o tempo cronológico aqui, pastor Roberto, ele está preso na ilha de Patmos. Por quê? Porque Deus era tanto com João que Domiciliano, que era o imperador daquela época, tentou matá-lo, mas não conseguiu. Os historiadores vão dizer que João estava pregando a palavra de Deus em praça pública, os soldados o prenderam e ele foi condenado a ser jogado, socorrinha, num tacho de azeite quente. Só que os historiadores vão dizer, minha irmã Bianca, que quando chegou a hora, Domiciliano deu a oportunidade para João. Nega aí, Jesus, e está tudo certo. Ele disse, eu morro, mas Jesus eu não nego. Vocês perderam a oportunidade de dar glória a Deus. Eu vou repetir. Eu morro, mas Jesus eu não nego. Aleluia. E ele foi condenado e jogado, diaconisa presa, nesse tacho. Só que Deus era tanto com ele que ele ficou nadando lá dentro e nada aconteceu. Visto que ele não poderia matá-lo, então ele resolveu exilá-lo. Falou, não, vou mandar ele para longe, porque já que eu não posso matá-lo, preso aqui ele vai continuar pregando, então eu vou exilar João. Eu vou mandar João para longe, ele vai ficar distante do povo. Só que o que ele não imaginava, pastor Roberto, o que não passava na cabeça dele, é que quanto mais distante dos homens ele estava, mais perto de Deus ele chegava. Oh, glória! Porque aí ele tinha mais tempo para orar ainda, mais tempo para escrever, mais tempo para buscar a presença de Deus. E não importa aonde você esteja, Deus está te vendo. Ah, pastor, mas eu estou num vale e Deus me fez promessa. É passando por esse vale que a promessa vai se cumprir em nossa vida. Deus aprova aqueles que Ele quer, aqueles que Ele escolheu. Ele vai passar na moinha de alguma forma. E agora o cenário é de isolamento, de prisão, e neste cenário o tempo já passou. Agora os historiadores vão dizer que João já é um homem idoso. O tempo cronológico aqui é aproximadamente 98 anos depois da crucificação de Cristo. Então João, dentre os apóstolos, foi o único que não teve uma morte de, como eu posso dizer, chagas. Ele não teve uma morte, ele não foi crucificado, ele não foi martirizado, ele não foi açoitado. João, ele morre realmente de velhice, né? O seu corpo já não suporta mais e ele acaba falecendo. Alguns historiadores dizem na própria ilha de Patmos. Mas antes, João escreve 3 cartas. João escreve o Evangelho segundo a visão de João, que é feito na narrativa antes, e uma das últimas visões de João é o livro do Apocalipse. Um livro que em alguns momentos nós vamos ver, Wagner, algumas coisas sombrias, como o absinto e a terra que se abre e os demônios que são libertos, dentre outras fatalidades, que próprio Daniel, lá no livro de Daniel, nós vamos ver algumas coisas apocalípticas, tanto que Daniel é considerado um profeta apocalíptico acerca das coisas que virão. Apocalipse significa revelação das coisas que virão. Amém? Lá no versículo 1 ele diz, eu vi um novo céu, vírgula, e uma nova terra, ponto. Só aqui já dá para nós expor uma salvação em Cristo Jesus. Já dava para nós
confrontarmos o nosso pecado, só nesse versículo, já dava para nós confrontar o tanto que nós almejamos e desejamos esse novo céu e essa nova terra, porque é uma promessa viva e eficaz. Se você continuar lendo lá no capítulo 22, a Bíblia vai dizer que Jesus diz no versículo 2, eis que cedo venho sem demora. Versículo 12, e o meu galardão está comigo, para vos dar a cada um segundo as suas obras. Jesus não vai ficar devendo nada para ninguém. Cada um que pôs a mão no arado, ele será, por Deus, recompensado. Cada um que trabalhou e que teve o seu coração voltado à obra de Deus, fica tranquilo, irmão. A salvação não é por obras. Eu sei que não é por obras, mas Deus não deixa ninguém escarnecer. E é como o pastor falou aqui anteriormente, quem é fiel com Deus está garantido com Ele, porque Ele não deixará faltar nada, nem agora, nem durante e nem depois. Essa é a promessa. Oh, glória a Deus. E o versículo 2 ele diz, eu, vírgula, eu. Ele está dizendo, sou eu que estou vendo, não foi ninguém que me contou. Isso aqui não foi algo que foi a mim ensinado. Eu estou vendo, me mostraram, foi a mim revelado estas coisas. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Ela tem nome, essa cidade, oh glória. Ei, pensa, contempla aquela nuvem descendo, irmã Karina. E ela vai descer, e ela vem descendo. E diz a Bíblia que Deus ressuscitará, oh glória, do túmulo a cada um que morreram em Cristo. E eles serão levados à presença do Cordeiro, oh glória a Deus. E eles receberão de Jesus a sua coroa. Imagina o portão, Jesus te recebendo e dizendo, filho bom e fiel, esta é a nova Jerusalém. Pode entrar nesta mansão celestial que eu vos tenho preparado, oh glória a Deus. Aleluia. Não tem promessa maior, irmãos. Toda promessa que Deus fez, Ele cumpriu, aleluia. Ele prometeu para Adão e cumpriu, Ele prometeu para Josué e cumpriu, Ele prometeu para Moisés e cumpriu, Ele prometeu para José e cumpriu. E se Ele prometeu que nós vamos habitar na Nova Jerusalém, oh glória, eu estou sentindo uma presença, aleluia. Ele há de cumprir com aqueles que são fiel. João diz, é a Nova Jerusalém. Eu já posso contemplar os portais com o nome, as ruas de ouro, ei, de jaspe, como diz o louvor, que foi extraído da Bíblia, como nós vamos viver. É por esta promessa que nós nos sacrificamos, jejuamos e congregamos em Cristo Jesus. E é por esta promessa que o apóstolo Paulo diz, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, estou aguardando a vinda, oh glória. Quando nós falamos prisioneiro, a gente pensa que é uma coisa ruim, mas prisioneiros em Cristo, ou seja, esta salvação é para mim, oh glória a Deus. Esta graça me alcançou, mas não foi de graça. Estão por aí dizendo, Deus determinou, pode fazer. Cuidado, irmão. A graça te alcançou por intermédio da cruz e o sacrifício. Mas a Bíblia diz que muitos fazem as obras de Deus hipocritamente. É a Bíblia quem diz. Porque nesse mesmo dia, ele dirá, aparta de mim, eu não te conheço. Mas Senhor, em teu nome eu fiz a tua obra, em teu nome eu expulsei demônio, eu tinha poder. Jesus falou, você pode ter o que você quiser, mas eu não sei quem você é. Portanto, muito mais importante, Everton, de que os dons, de que a visão, muito mais importante do que você ser alguma coisa no Evangelho, é Jesus saber quem você é. Porque de nada adianta o mundo todo te conhecer, mas aquele que vai ter a chave de Davi, oh glória a Deus, é ele que vai abrir a porta firme e eficaz. Se ele não te conhecer, Gabriel, ele não vai abrir a porta.
Nada que você faça, o que você pense, ou que você imagine, ou a roupa que você veste, ou a calça que você coloca, ou a marca que você ostenta, nada disso vai interessar. Nada. Agora, relacionamento, glória a Deus. Intimidade com Jesus. Arrependimento dia após dia das nossas falhas. Faz mover o céu e faz a porta se abrir. Ele diz no versículo 3: e eu ouvi uma grande voz que do céu dizia: eis o tabernáculo desceu. Aleluia. O tabernáculo de Deus, irmãos, quer dizer a moradia de Deus, o lugar santo. E nós vamos ver, pastor, lá no livro do Êxodo, quando Deus ordena para Moisés, só para você ver como a transliteratura é. A Bíblia não tem contradição, pastor. A Bíblia se explica. Ele manda Moisés fazer um tabernáculo. O que significa tabernáculo? Igreja móvel. Os levitas pegavam aquelas madeiras com aquelas cortinas e levavam diante do deserto. Paravam, oravam, adoravam a Deus. A arca estava ali dentro. O tabernáculo era como se fosse uma igreja móvel, pastor. Era a moradia de Deus. E é por isso que João diz: eu ouvi uma grande voz que dizia, olha ele confirmando: eis aí o tabernáculo de Deus que está com os homens. Ele está se referenciando a esse local que ele mandou fazer. Esse tabernáculo que está com os homens. Mas agora, olha aí, ó. Se você não der um glória a Deus agora, irmão, presta atenção. O que é que a Bíblia diz? Que está com os homens, vírgula. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o meu Deus, ou seja, o seu Deus. Não haverá mais tabernáculo, não haverá mais cortina, não tem véu que nos separe mais da presença de Deus. E é por isso, irmão, que este corpo corrupto, feito de corruptibilidade, ele precisa voltar para o pó, pastor Enes. É necessário ele voltar para o pó da onde ele veio. Porque no momento da grande revelação, do grande arrebatamento da igreja, você, pastor Enes, levanta a mão, vai receber um corpo novo, glorificado, incorruptível, oh glória a Deus. As suas vestes serão brancas, alvas como a neve, e o pecado não existirá mais, pastor. Oh, glória a Deus. Isso é a palavra de bênção, é a palavra de vitória, é o que nós tantos almejamos para a nossa vida ministerial, uma vida eterna com Cristo. É a promessa. Quem tem promessa? Quem quer promessa? Porque do altar vem a promessa, mas a promessa é de salvação, a promessa é de vida eterna, a promessa é de estar no tabernáculo de Deus, a promessa é de viver nas ruas de ouro, e bem sabendo que João escreveu no capítulo 17, que Jesus disse: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei só, eu vou preparar lugar, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, oh glória a Deus. E se não fosse assim, eu não vos teria dito. São as palavras vivas que nos sustentam na fé em Cristo Jesus de salvação. Bem sabemos que necessitamos trabalhar na obra, mas não é essa obra que nos faz salvar, é o salvo que trabalha na obra. Eu trabalho na obra não para ser salvo, eu trabalho na obra porque eu já sou salvo. Ah, mas eu não faço, então é porque você não tem certeza da sua salvação. E aí é uma coisa íntima, e a Bíblia diz que a salvação ela é individual. Sabe por quê, irmão? Porque senão os pais se perderiam e salvariam os filhos. Agora você imagina, pastor Ed, essa engrenagem. Você tem 2 filhos, Deus olha e fala: Ederson, você vai se perder e os 2 vão se salvar. Você escolhe? Claro. Me sacrificarei. Como Jesus se sacrificou, capaz de nós pregar para Deus ainda, né? Não é? Só que o Gabriel também vai ter filho. E a Débora também. E aí eles vão estar juntos, vão falar: não, também vou salvar os meus. Aí você se sacrificou. Imagina que conjectura, tá, pastor? Vou usar o senhor, que o senhor é mais firme na fé. Aí o pastor vai para o inferno.
Aí ele fala, estou aqui, vou sofrer essas dores, porque a Bíblia diz que a vida é eterna também, tá? Só que é o oposto do que o versículo 4 aqui nos diz. Aí é o oposto. Aí é muita dor, aí é muito ranger de dente, aí é muito clamor. Quanto, pastor? Eternamente. Aí do nada o Gabriel e a Débora chegam também. Porque eles optaram em salvar o filho deles. Aí você olha para eles e fala, então, se tivesse essa oportunidade, né, de enxergar, Karina. Aí o Edson olha e fala, mas peraí, eu estava salvo, eu me sacrifiquei por vocês. Aí ele vai olhar e falar, pai, mas eu também me sacrifiquei pelo meu. E aí? E é por isso que nem as obras podem nos salvar. E também não é a sua escolha de salvar outro. A sua mãe ou seu irmão. Não é, porque ela é individual. A graça te alcançou. Você tem a marca de Jesus? Tenho. Você conhece a palavra de Deus no seu coração? Porque a Bíblia diz que chegará o dia que ela será tirada de nós, irmão. E aquele que não tiver a palavra guardada realmente no seu coração, ele pode se perder. Porque ele vai ser confrontado. Assim como Jesus foi confrontado. Satanás tentou Jesus no deserto, ele não vai tentar você, irmão. Ele quis bater de frente com Elohim, El Shaddai, o Rei dos Reis. Ele não vai bater de frente com você. E sabe o que o apóstolo Paulo diz para a gente? Fuja da aparência do mal. Por quê? Porque ele sabe que se nós for bater de frente com ele, irmão, de verdade, nós perdemos. No livro de Jó, a Bíblia vai dizer que Deus permitiu que Jó recebesse o toque do inimigo. E por mais justo, e mais santo, e mais fiel que Jó fosse, era Deus que dizia, viste o meu servo Jó como é fiel e justo? Ele era fiel e justo, foi Deus que deu o testemunho dele. E ele caiu, irmão. Perdeu tudo que tinha. Então se Jó, num embate com ele, no momento perdeu, nós conhecemos a história e sabemos que Deus é quem restitui. Não é Jó que consegue tudo de volta. É Deus que restitui tudo de volta para Jó. É Deus quem faz. Portanto, mais uma vez eu vos digo, não há nada em nós que justifique esta graça inalcançável de Jesus Cristo. Agora vem o versículo 4. Está preparado para a promessa? O teu olho vai estar sujo, mas aí o versículo diz, mas ele vai limpar as lágrimas dos teus olhos. Aleluia. Todas as lágrimas. E não haverá mais morte. Esqueça a morte. A morte agora é uma coisa do passado. Ei, você vai estar glorificado, o corpo é novo. Olha a promessa. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmão, só para a gente ver a tradução aqui, essa palavra clamor é uma palavra diferente daquela palavra lá que Jeremias escreve de clamor. Porque lá o significado daquele clamor é de buscar a Deus. Esse clamor aqui, Gabriel, é de dor. Tá? Esse clamor aqui é de dor. Eu até li lá e escrevi, mas eu não trouxe o esboço, né? Que eu esqueci. O esboço. Mas é uma palavra grega que significa dor constante. Quem aqui já assistiu dor de dente? Dor de dente, glória a Deus. Dor de dente é ruim, né? Eu não vou falar do ruim, não, porque eu não quero nem falar que é para não dar ousadia. Porque eu já passei uma semaninha ruim. Mas aquela dorzinha constante, sabe? É sobre esse clamor aqui. Sabe? Dor que persegue. Não haverá. A Bíblia quem diz? Não haverá mais choro. Não haverá mais dor. Não haverá mais clamor. Não haverá. Por quê, pastor? Todas as coisas. Ei, você já passou. Você já foi aprovado. Você entrou na prova, mas você foi aprovado. Ei, você passou na prova. Você está habilitado a entrar no céu. Você está com o seu brevê em dia. Você pode tomar outros ares, pode voar. Sabe por quê? Porque a promessa, ela se cumpre em nossa vida. E João diz mais, ei! E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Ponto. Espera aí.
Observe. Nós passamos por um versículo 4 que nós seremos renovados, sarados, remidos. Não terá mais choro nem dor. Mas o versículo 5 diz que Deus vai ter que fazer coisa nova. Sabe por quê, irmão? Só para trazer aqui uma literatura para a gente entender. Por mais que a gente lute em viver coisas novas, a gente sempre vai querer carregar alguma coisa velha com a gente. Sabia, pastor? Sabe o que o Espírito me diz? É hora de largar as coisas velhas que praticavam. Parar, abandonar, para começar a praticar coisas novas, viver coisas novas, andar com coisas novas, reconhecendo que as coisas novas são de Deus, porque Deus fará tudo novo. Não é algumas coisas, Wagner. Ai, Deus, vou deixar isso aqui, essas outras coisas. Não. É tudo. E para viver o tudo de Deus, é necessário abandonar o que tem para trás. Ah, pastor, mas eu não consigo. Bom inferno para você, eu não tenho nada a ver com isso. Porque ou abandona as coisas do mundo. Ai, pastor, palavra, endureceu. Porque ou a gente abandona as antigas práticas, pastor. As antigas palavras, as antigas vestes, os antigos comportamentos. Se arrependam e abandonem as coisas velhas. Para poder viver o versículo 5. Que Deus vai fazer, prover tudo novo em nossa vida. Ei, algo novo. Deus tem algo novo para nós. Deus tem vitória. Deus tem nova Jerusalém. Deus tem resplandecente um corpo novo, glorificado, incorruptível. E nós estamos querendo viver as coisas velhas. Uma vez eu falei isso no congresso, o irmão falou, então vou largar a minha esposa, vem arrumar uma novinha. Irmão, não estou falando isso. Porque não confunda o que eu estou falando com o que o seu coração está entendendo. Porque a Bíblia diz que onde está o seu coração, está a sua vontade. E eu estou querendo aqui dizer, a sua vontade tem que ser morar nessa terra nova. A sua vontade tem que ser andar com Jesus todo o tempo. A sua vontade, o seu coração tem que estar em Cristo Jesus. Tempo e fora de tempo. Tempo e fora de tempo. E ele diz, ei, a gente faz algumas observações. Quando alguém está com dor, é comum chorar, sim ou não? Quando alguém está sofrendo, é comum chorar, sim ou não? Quando alguém sofre uma decepção, é comum chorar, sim ou não? E agora nós vamos para a aplicação sobre as lágrimas. As lágrimas, pastor, é isso que Deus vai tirar de nós. Transtornos, é Deus enxugando a lágrima. Fora, transtorno daqui não entra. Decepção é outra lágrima, sim ou não? Só que do portão para dentro, amada igreja de Cristo, não tem mais decepção. Perdeu a oportunidade da glória a Deus. Ei, do portão para dentro, pastor Elis, a decepção fica do portão para fora. Decepção é lágrima, e a Bíblia diz que a lágrima será enxugada. Decepção é coisa passada, e o versículo diz que daqui para frente é coisa nova. Deu para entender, não? Nós precisamos abandonar o que está para lá, para poder viver as coisas novas daqui para frente. Oh, glória a Deus. Ei, mas está doendo. Dor se refere com lágrimas. Eu mesmo já dei uma martelada no dedo, que eu vou falar um negócio para vocês, irmão. Lá naquela obra lá, um frio que estava. 8 horas da manhã. Fui fazer a caixaria da fundação. Pá! Bem no dedão. Eu falo para você que eu não queria chorar, mas do nada brotou uma lágrimazinha aqui no canto. Eu dei um urro de dor, mas daqueles, sabe? Só quem já, por acaso, foi fazer uma coisinha em casa e deu uma... Vai entender o que eu estou falando. E de manhã cedo, Everton, sim, o dedinho chega a estar daquele jeito, né? Essa lágrima de dor não haverá mais. Perdeu a oportunidade de dar glória. Essa lágrima será enxugada. E quando o texto diz enxugado, não é porque eu vou enxugar aqui e daqui a pouco vai chorar de novo. Não. Ele vai limpar do seu rosto
toda lágrima, não haverá mais lágrima, não haverá, será limpo. Oh, glória a Deus. Essa é a primeira promessa, limpará dos seus olhos todas as lágrimas. A Bíblia diz, vírgula, e não haverá mais morte, vírgula. Então nós temos aqui um tratado de morte, pastor. Vamos aplicar? O apóstolo Paulo diz, e a Bíblia nos ensina, que foi destinado ao homem morrer apenas uma, mas a Bíblia diz alguns homens que morreram mais de uma, Gabriel. Lázaro é um deles, não é? Morreu, Jesus foi lá, ressuscitou. E ele não está aqui, então acho que ele morreu de novo. Só que o que acontece? Pode rir, Bianca, não tem problema. O tom é descontraído, mas o contexto é sério. O tom é descontraído por quê? Porque é algo para que nós venhamos nos confrontar. Então eu tenho que tratar isso aqui de uma maneira descontraída, para você entender que a coisa é séria, mas que dá para vencer. Jesus diz, no mundo terás aflições, mas não tema, eu venci o mundo e vós também vai vencer. Perdeu a oportunidade da glória. Ele falou que você ia vencer, e ele não mente, ele não fala mentira, e se ele falou que nós vamos vencer, é porque nós vamos vencer em Cristo Jesus. E a morte é algo temoroso. Quando a gente fala, meu irmão está muito doente, vai morrer. Aí vira essa boca para lá. Como se o falar ou não falar fosse impedir alguém de morrer. Alguém está doente, não morre mais, pronto, vai viver eternamente. Não é assim. Falar ou não falar, a gente pode clamar. Mas já pensou você ser amaldiçoado com a vida eterna? Ver sua esposa, seus filhos, seus netos e bisnetos e gerações e gerações. Quanto sofrimento isso não geraria? E é por isso que é destinado ao homem a morrer apenas uma vez. Porque senão, irmão, nós não suportaríamos. Nós sucumbiríamos de tanto sofrimento, de tantas percas. Ia chegar um momento, pastor Roberto, que a gente não ia mais suportar. A gente ia falar, não, eu quero morrer. E é isso que vai acontecer com os que ficarão. É a Bíblia quem diz. Porque eu gosto de Bíblia. A Bíblia diz que vai chegar um dia, aqueles que ficarão e adorarão a besta, que eles vão olhar, pastor, e vão querer morrer, vão procurar a morte, vão se jogar dos prédios, vão dar tiro na cabeça, e não vai morrer. Imagine isso aí. Você pode por um momento tentar imaginar de tanta angústia, e eu estou aqui apregoando a palavra de Deus, te apresentando uma oportunidade de arrependimento e viver num lugar onde nada disso vai acontecer. A morte é algo que nós temos medo, é algo que a gente não está na nossa agenda, pastor Roberto. É igual quando eu fiquei doente. Já estou 2 semanas que eu voltei, ainda estou tentando voltar à engrenagem, sabe? Porque não estava na minha agenda ficar 1 semana de cama. Imagine morrer. Aí é que não está mesmo. Alguém aqui tem na agenda morrer? Eu já esperava esse silêncio. Só que todos nós queremos viver na Nova Jerusalém e só tem um caminho. Se Jesus não voltar, é de nós morrer. Agora, se ele voltar enquanto você estiver aqui, eu oro todo dia, volta logo de tarde, já não aguento mais. Certa feita a minha irmã olhou para mim e falou, mas nossa vida é só isso? Não sei se ela vai lembrar. É só levantar, trabalhar, pagar conta. Aí vai no culto, volta para casa, faz comida, levantar, trabalhar, vai pro culto. Trabalhar, pagar conta. Trabalhar, pagar conta. Só? Se resume só a isso? A nossa agenda é só isso? Será que foi só para isso? Eu estou te confrontando. Jesus nos colocou, nos deu vida. Deus, Wagner, soprou o fôlego de vida só para nós. Trabalhar, comer e morrer. Trabalhar, pagar conta, comer e morrer. Um ciclo vicioso. Aí eu vos pergunto, só para isso? E eu te digo que esta vida é onde Deus te colocou para você prover. Pastor, não entendi. Ele jogou, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Você é a semente. O semeador é Jesus. E aquela semente que caiu numa boa terra, ela cresceu. E o que aconteceu, Gabriel? Fala em voz alta. Ela cresceu numa terra boa e
deu frutos. Mas aquela que caiu entre as pedras numa terra ruim, ela até nasceu, pastor. Ela até ficou num ciclo vicioso. A natureza é tão forte, Deus é tão forte, pastor, que às vezes ela até deu algum fruto, mas foi pouco. Aí eu pergunto para você hoje, a sua terra está fértil ou está na pedra? Pastor, como é que eu vou saber? Olha os frutos. É só olhar o fruto. Deus te criou para dar frutos. Essa é a tua aprovação. É passar por elas e chegar na presença de Jesus, Jesus olhar para você, diante dessa promessa aqui, e falar: filho bom e fiel, ô glória. Venha participar da minha alegria. Você me deu lucro, você me deu orgulho, você me representou, porque em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz: serás vós as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como nos confins da terra. Seja uma testemunha de Cristo, seja uma semente frutífera, seja algo que dá bons frutos. É aqui que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque essa morte, você tem tanta certeza dos seus frutos ser bom, que você não vê a hora. Ei, a Bíblia vai dizer que no ano 60, até o ano 70, 70 e poucos, para divertimento da corte, eles pegavam os cristãos, socorrendo, prendiam, e depois eles levavam para um local, um estádio. Me ajuda aí, pastor, como que era o nome? Uma arena. Na Itália tem um que chama Coliseu, tem até hoje lá ainda alguns, só para você ver como o negócio era grande. E lá, pastor, eles jogavam ali meia dúzia de cristãos para aquela arquibancada, e aí eles soltavam os leões. Só que, sabe por que eles pararam de fazer? Porque não tinha mais divertimento. O divertimento, Wagner, era assim: os leões iam à caça. E o que os povos queriam ver eram os cristãos fugindo, correndo dos leões. E aí o povo começou a se divertir com isso, os romanos, né? Só que no final, irmã Bianca, os cristãos ficavam era na prisão e falavam: hoje tem no Coliseu. Aí dizia: eu vou, leva eu quero ser o primeiro. Essa vida aqui não é para mim não, eu quero entrar lá, eu quero ser o próximo. E ele dizia: não, tu fica, eu que vou hoje, tu vai amanhã. E os cristãos começavam a querer ir primeiro. Aí alguém dizia: eles queriam morrer. Exatamente, porque eles tinham certeza que as boas obras eram feitas e que se eles morressem agora, o sofrimento acabaria e eles iriam para a glória. E quando entravam na arena, em vez do leão correr atrás deles, eles eram quem ia para cima do leão. Eles é quem iam cutucar o leão, provocar o leão. Que era para acabar logo. Aí cadê o divertimento? Acabou. Acabou o divertimento, Wagner. Porque eles olharam e falaram: esses cristãos são doidos. Eles querem morrer. Por quê? Porque sabem muito bem aonde está a sua cidade, a sua morada e o seu Deus. O tabernáculo dele não está no Coliseu, o tabernáculo dele está na Nova Jerusalém de Cristo, aleluia. Para finalizar, irmãos, oh glória a Deus, versículo 4: não haverá mais planto e nem clamor, como eu expliquei, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ponto. Quais são as primeiras coisas? O seu nascimento, a sua evolução como planta, a sua evolução como homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Só que Deus foi a última coisa, o homem foi a última coisa que Deus criou. Ele já tinha criado tudo. E quando ele criou tudo, irmã Karine, ele disse: ó, sobre toda essa minha criação, sobre toda essa minha criação, tu dominarás. Todas, você será superior. Ele foi quem te escolheu, porque se dependesse de mim, irmão, não ia escolher não. Isso aqui é a verdade. O apóstolo Paulo diz que nós somos como trapos de imundície diante da santidade de Deus. Portanto, nós estando limpos, ainda somos tratados e escolhidos como trapos de imundície. Ou seja, nada é por nós, tudo é por Ele. Nada que nós faça consegue justificar. Mas as coisas velhas é até aqui.
A partir daqui é coisas novas. A partir desse versículo é terra nova. A partir daqui é vida nova. A partir daqui é atitude nova. Por quê? Porque o versículo 5 nos garante: Ele será o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Remidor. É Ele que nos tira do monturo e nos coloca à sua destra, sentado na mesa do Rei, e com Ele nós cearemos pela uma vida eterna de salvação em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Até aqui o Senhor tem me dado, diante desta palavra, viu, irmãos? Diante deste texto bíblico e desta salvação em Cristo, há um confronto para a nossa vida, há um confronto para o nosso tempo contemporâneo, mas creia que Jesus tem sempre algo novo e nada passa aos olhos de Deus. Se eu passar daqui, provém de mim, e de mim não tenho nada a oferecer, mas a Bíblia e o Espírito de Deus têm algo para nos encher a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor com alegria. Eu encerro aqui.